Moçada, eu vou chamar uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg quando essa população não está evoluindo. Ora, quando a gente fala que uma população não está evoluindo, quer que era a mesma evolução? Evolução é qualquer alteração na porcentagem, na frequência dos genes de uma população. Para a população não estar evoluindo, a porcentagem, a frequência dos genes tem que se manter constante, tem que se manter inalterada. E que para a população não estar evoluindo, para a frequência dos genes se manter constante, a população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, o nome dos dois pesquisadores que pensaram nisso, a população tem que obedecer a 5 condições. 5 condições para a população não evoluir. Número 1, não pode haver mutações. Ô Landim, por que não pode haver mutações? Porque, gente, a mutação, ela cria um gene novo. E daí? E daí que era uma vez um determinado alelo, azinho. Antes da mutação, ele não existe. Se ele não existe, a frequência dele é 0. Quando a mutação acontece, que esse gene passa a existir, a frequência dele passa a ser alguma coisa por cento. Se ele não existe, é 0. Se ele passa a existir alguma coisa, se muda de 0 para alguma coisa, muda, né? E se muda, o nome disso é evolução. Para que você não tenha evolução, não pode haver o surgimento de novos genes para não alterar a frequência, não pode haver mutação. O que me leva a uma ideia importante. Populações que estão em equilíbrios de Hardy-Weinberg são populações ideais. Das aulas moçadas lá de literatura, né? Uma coisa ideal, né? Seria aquela coisa que não existe na prática. Ou seja, quando você vai lá e pega uma população de Hardy-Weinberg, a população de Hardy-Weinberg não existe na prática, a população em equilíbrio não existe de verdade, porque é impossível obedecer a essas 5 condições. A começar da primeira, né? É impossível não haver mutações. Lembre que a maior parte das mutações acontece espontaneamente por erros na duplicação do DNA. É impossível que isso aconteça. Então, uma população que não evolui com frequência dos genes constante não existe de verdade. É que nem quando você fala uma questão de física sobre, sei lá, queda livre, gravidade, que o cara diz assim, despreze o atrito do ar. Porra, moçada, existe atrito. Entretanto, o atrito não vai mexer tanto assim na resposta, e aí você pode chegar e dar uma coxambrada e fazer a questão lá desprezando o atrito. De maneira semelhante, não existem populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg, mas tem populações muito próximas disso. Daí, nós muitas vezes vamos lidar com algumas populações como se elas estivessem em equilíbrio. Na prática não existe. De verdade, ao pé da letra não existe. Mas algumas também próximas dessa história. No bloco passado eu estava comentando, a espécie humana está evoluindo? Sim. E todas estão. E eu comentei que é impossível interromper o processo evolutivo. Olha como é impossível interromper o processo evolutivo. Para a população não evoluir, a frequência dos genes teria que ser constante, não poderia haver mutações, e isso é impossível. Ou seja, populações que não evoluem não existem na prática. Ou, escrevendo de outra maneira, todas as populações de seres vivos estão evoluindo, sempre evoluíram e sempre vão evoluir. É impossível interromper o processo evolutivo. Então, quando eu perguntei, a espécie humana está evoluindo? Sim, todas estão. Sempre evoluíram e sempre vão evoluir. É impossível não evoluir. Detalhe, 5 condições. Essa aqui é a primeira. Não pode haver mutações. Segunda, não pode haver seleção natural. Ora, por que não pode haver seleção natural? Porque a seleção natural, gente, ela favorece alguns genes e elimina alguns outros genes. No que ela favorece esses genes, eles vão aumentar de porcentagem. No que ela elimina outros genes, esses genes
vão diminuir de porcentagem. Era uma vez, moçada, um gene que causa cegueira num lobo. Ora, moçada, a frequência desse gene, ela é X%. Lobos cegos não vão conseguir caçar direito, e o resultado que a seleção natural, com o tempo, vai exterminar os lobos cegos. Se extermina os lobos cegos, o genezinho desaparece e a frequência cai a zero. Ora, se era alguma coisa e o gene para cegueira no lobo foi eliminado, seleção natural trabalhou, mudou para zero. Se de X muda para zero, muda. Se muda, isso é evolução. Para não evoluir, para a frequência dos genes ficar constante, não pode haver seleção natural. Outra coisa que é impossível de acontecer na natureza, né? Talvez a única espécie que não esteja mais sujeita à seleção natural seja o homem, devido à tecnologia, medicina. E algumas espécies domesticadas pelo homem, né? Que a influência do homem é muito maior do que a seleção natural hoje em dia. Cachorro, gato, etc. Mas, tirando isso, não tem como não haver seleção natural. Terceira condição para a população estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg: não pode haver migração. Ora, Landinho, o que é que migração tem a ver com essa história? É porque a migração, gente, ela pode trazer ou ela pode levar genes da população. No que ela traz um gene, a porcentagem dele aumenta, no que ela leva embora, a porcentagem do gene diminui. Tudo bem, um exemplo bem idiota. Será que a população brasileira evoluiu nos últimos 200 anos? População brasileira? Ora, até, moçada, século XIX, 1700 e caramba, população brasileira era basicamente de descendentes de índios, de descendentes de portugueses e de descendentes de africanos. O que quer dizer que a frequência de olho azul na população brasileira era muito baixa, né? Tinha pouquíssimas pessoas com olho azul. Mas aí, a partir de um determinado momento do século XIX, começa a chegar um bocadão de imigrante italiano, alemão, tudo lourinho do olho azul. E dessa maneira, a frequência de olhos azuis na população brasileira aumentou. Ora, quer dizer que a população brasileira evoluiu nos últimos 200 anos devido aos imigrantes. Frequência de olho azul era baixa. Quando os imigrantes chegam com olhos azuis, frequência de olhos azuis aumenta. Se aumenta, altera. Se altera, o nome disso é evolução. Para não evoluir, não pode haver migração. Quarta condição, a população, ela não pode ser pequena. Por que ela não pode ser pequena? Porque populações muito pequenas estão muito sujeitas à oscilação gênica, à deriva gênica. Para quem não lembra lá da aula passada, oscilação gênica, deriva gênica, a evolução ao acaso, efeito gargalo de garrafa, efeito do fundador, que acontecem basicamente em populações pequenas. Populações pequenas estão muito mais vulneráveis ao acaso, estão muito mais vulneráveis a alterações aleatórias na frequência dos genes da população. Quanto maior a população, menor a probabilidade, moçada, de o acaso ele influenciar. Quinta e última condição para a população estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg: população, ela deve ser panmítica. Peraí, Landim, que é o quê, hein? Dizer, moçada, que uma população é panmítica é dizer que nessa população os cruzamentos, eles são aleatórios. Eles acontecem completamente na doida. Ninguém escolhe ninguém. Primeiro cidadão que passar no meio da rua, você pega ele e creu nele, né? Nesse caso, moçada, lá, quando você fala numa população panmítica de cruzamentos aleatórios, sem escolha de parceiros. E por que eu quero que os cruzamentos sejam aleatórios? Para a população ela estar em equilíbrio, para a população não evoluir. Exatamente porque uma população com cruzamentos aleatórios, eu espero que não tenha cruzamentos consanguíneos. Entenda uma besteira.
Se você escolher demais com quem você está cruzando, pode ser que você resolva escolher cruzar com alguém muito parecido com você. Só quero casar com alguém que seja igual a mim. Isso não é nada interessante. Porque se alguém que é muito parecido com você, tem uma grande probabilidade de ser seu parente, nem que seja seu primo em 15º grau. E cruzamentos consanguíneos aumentam o risco de doenças genéticas. Uma vez que você trabalha com a população com cruzamentos aleatórios, peguei a primeira que passar, creu nela, nesse caso, moçada, sem escolhas, diminui a probabilidade de você cruzar com alguém que é um parente seu, diminui o risco de doenças genéticas entre os descendentes. E por que é interessante diminuir o risco de doenças genéticas entre os descendentes? Estou falando de evolução nesse caso. Lá vou eu lembrar das aulas de genética, dos cruzamentos consanguíneos, né? Qual é o mesmo problema de um cruzamento com um parente seu? Ora, você tem um gene azinho que causa uma doença mó escrota, né? A sua sorte é que o gene azinho, ele é raro, o outro gene que você tem é o azão, e a sua sorte é que azinho é recessivo, do lado do azão, ele não se manifesta. De quem é que você ganhou esse gene azinho? Do seu pai ou da sua mãe? Que ganhou do seu avô ou da sua avó? Que pode ter passado para o seu tio, para sua tia, que pode ter passado para o seu primo, para a sua prima. Sendo que seu primo ou prima também tem um gene azinho. Não obrigatoriamente, mas pode ser que ele tenha. A sorte dele é que azinho é raro, o outro gene que ele tem é azão, e que azinho é recessivo, do lado do azão ele não se manifesta. Então ele tem um gene, mas não tem a doença. Saudável, bonitão, que nem eu falei certa vez, tão bonitão que você está afim de pegar ele. O problema é que se você vai lá e pega ele, pode ser que encontre azinho com azinho, e aí você tenha uma criança doente. Só que eu não estou falando de uma doença qualquer. Estou falando de uma doença tão escrota que ela seja letal. E se a doença, moçada, é letal, se o indivíduo azinho, ele morre, a frequência de azinho diminui. Se a frequência de azinho diminui, ela se altera. Se ela se altera, o nome disso é evolução. Se você, ao invés de pegar seu primo ou sua prima, você pegasse qualquer um, primeiro que passar na rua, você vai lá e creu nele, qualquer um, moçada, dificilmente terá o gene azinho, né? Porque genes para doenças são raros, então é pouco provável que ele tenha o mesmo gene raro que você tem. Ele deve ser azão. O que quer dizer? Que como qualquer um é azão, por mais que você mande o azinho, na pior das hipóteses, o qualquer um manda o azão, isso quer dizer que seu filho não é doente, ele não morre. E se ele não morre, o gene azinho não é eliminado. Se o gene azinho não é eliminado, a frequência do gene azinho permanece constante. Se permanece constante, não se altera, né? Quando se altera, é evolução. Quando permanece constante, não é evolução, aqui nesse caso. Sendo pessoas que, se você tiver uma população pamítica com cruzamentos aleatórios, eu espero que não tenha cruzamentos consanguíneos, diminui o risco de doenças genéticas nos descendentes, doenças genéticas letais, que podem levar à diminuição na frequência do gene, diminui e altera a evolução. Com cruzamentos aleatórios, não vai morrer, então a frequência do alelo não vai ser alterada, não é evolução, ou seja, mantém o equilíbrio. Daí, para uma população estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, para uma população estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, 5 condições: sem mutações, sem seleção natural, sem migração. Ela não pode ser pequena e ela tem que ser panmítica com cruzamentos aleatórios. Se uma dessas 5 condições furar, a população não está em equilíbrio. Então ela vai estar evoluindo. Como eu disse, uma população em equilíbrio é ideal, não existe na prática. É impossível obedecer às 5 condições. É impossível obedecer à primeira condição de não haver mutações. O que quer dizer que todas as populações estão evoluindo, sempre evoluíram e sempre vão evoluir. Entretanto, mais uma vez eu lembro que algumas populações estão bem perto do equilíbrio.
estão bem perto de estar em equilíbrio. E a gente vai lidar, às vezes, com as populações como se elas estivessem em equilíbrio.